Durante e após as gravações desse filme, ocorreram alguns acidentes e mortes, fazendo com que especulações fossem levantadas sobre o mesmo. E nesta família, aconteceram tantas mortes que é levantada a suposição de que a mesma fosse amaldiçoada. Ficou interessado? Então fica aqui que no vídeo de hoje você vai conhecer lugares e pessoas possivelmente amaldiçoadas. Salve queridos, aqui é Daniel Nunes, e se você gosta de conhecimento confiável e prático, convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Quando pensamos em maldições, logo vem à cabeça a história de Tutankhamon, o jovem egípcio cuja tumba rogava a seguinte ameaça: a morte tocará com suas asas aquele que perturbar o sono do faraó. Essas e outras inscrições, na verdade, serviam para manter afastados os saqueadores que desejavam roubar seus tesouros, mas acabaram ganhando fama depois que diversos acontecimentos estranhos envolvendo arqueólogos em expedições pelo Egito começaram a acontecer. No entanto, as maldições não se restringem apenas ao território egípcio, elas vão mais além. Tutankhamon avisou, mas muitos não colocaram fé, só pode. A tumba do rei, que faleceu misteriosamente aos 18 anos, foi descoberta em 1922, na expedição do arqueólogo inglês Howard Carter. Além do sarcófago feito de ouro, Carter, sua equipe e o financiador, Lord Carnarvon, encontraram muitos objetos valiosos. Um feito magnífico, se não fossem as coisas terríveis que começaram a acontecer. Carnarvon foi picado por um inseto, algo que acabou gerando uma infecção. 5 meses depois de entrar na tumba, faleceu vítima de pneumonia. O coronel inglês Aubrey Helber também estava presente na abertura do sarcófago e em menos de um ano se suicidou durante um surto de loucura. Outra história chocante envolve Mohamed Mahdi, diretor da Organização de Antiguidades Egípcias, que assinou uma autorização para que 50 itens encontrados na tumba fossem enviados a Londres e aos Estados Unidos. No mesmo dia, ao sair do trabalho, morreu atropelado. E não acaba por aí. Seu substituto, Gamal Merez, disse em uma entrevista que há 30 anos fazia o mesmo tipo de serviço e ainda não tinha morrido. No dia seguinte, Merez foi vítima de um infarto fulminante. Por fim, cerca de 100 pessoas foram atingidas pela maldição, direta ou indiretamente. E uma curiosidade, Howard Carter foi um dos que se safaram das pragas de Tutankhamon, e há quem diga que tudo não passa de efeitos da radioatividade presente no local. Canção do Suicídio. Gloomy Sunday é uma música que foi composta pelo húngaro Rezo Seres, no final dos anos 1930. Diz a lenda que esse homem conseguiu escapar de um campo de concentração nazista e até seguiu sua carreira no teatro e no circo, porém, jamais encontrou a verdadeira felicidade depois de tantos traumas e acabou se dedicando totalmente à música. Em certo momento, ainda foi abandonado por seu grande amor, mergulhando em uma profunda depressão, exatamente na época em que compôs Gloomy Sunday. Dizem ainda que ele se inspirou na profunda tristeza que vivia o mundo em um período cheio de guerras e previsões apocalípticas. A música, porém, não fez sucesso imediato e foi regravada 2 anos depois, se espalhando especialmente pela Hungria. A maldição começa aí. Curiosamente, casos de suicídio começaram a acontecer no país inteiro e as investigações os ligavam diretamente à canção, sejam pelas pessoas se comportarem de forma estranha depois de ouvi-la ou por ela estar tocando quando as mortes aconteciam. Depois disso, a música foi proibida de ser executada no território, despertando ainda mais a curiosidade geral. Para confirmar a maldição, disse que Rezo foi em busca de seu antigo amor e obteve a informação de que ela se suicidou, sendo que, ao lado da moça encontraram um papel com a letra de Gloomy Sunday. Incapaz de aceitar a tragédia, também pôs fim à própria vida, se jogando de seu apartamento em Budapeste. E uma curiosidade, em 1941, a cantora Billie Holiday gravou uma nova versão da música que foi bem aceita, mas continuou alimentando a lenda. Agora, se o seu interesse despertou, escolha bem a hora e o lugar para ouvi-la, ok? Pobres Kennedys. Muitas tragédias atingiram essa família, o que faz com que o mundo todo tenha cada vez mais certeza de que eles são vítimas de uma maldição. Em 1944 e em 1948, 2 irmãos do 35º presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, morreram em acidentes de avião. Sua irmã, Rosemary, também acabou internada em um manicômio, e o próprio John foi assassinado em 1963.
Mas as tragédias continuaram, mais 2 irmãos mortos. Robert Kennedy foi assassinado e o outro caiu de uma ponte. Mais tarde, os filhos de Robert também morreram, assim como o filho de John, que faleceu em um acidente de avião que também matou sua esposa e a cunhada. Alguém aí arrisca se envolver com Kennedy? Quando começou a produzir o filme A Profecia, The Omen em inglês, Harvey Bernard passou a usar um crucifixo que não tirava de jeito nenhum. Mas, antes mesmo que as gravações começassem, o filho de Gregory Peck, ator que faria o papel de pai do garoto anticristo, suicidou-se com um tiro na cabeça. O ator resolveu seguir para o local das filmagens, porém o avião em que ele estava foi atingido por um raio, assim como a aeronave que estava transportando o produtor. Enquanto isso, o jatinho que seria usado pela produção foi emprestado a um grupo de pessoas que acabaram morrendo na queda. Tudo isso antes de o filme começar a ser rodado, já que, depois, um membro da equipe morreu, depois de ter sido atacado por um cachorro que gravaria com o próprio elenco. Finalmente o longa foi rodado, mas a morte mais significativa viria a acontecer após o lançamento do filme em 1976. John Richardson, responsável pelos efeitos especiais, viajava por uma estrada holandesa com sua companheira Liz Mowry, quando perdeu o controle do carro e Liz acabou morrendo decapitada de maneira semelhante a uma cena que ele mesmo produziu no filme. Em choque, ao sair do carro encontrou a seguinte placa: Homem a 66,6 km, fazendo referência ao nome do filme em inglês e ao número da besta. Hollywood macabra. O filme O Exorcista alimenta o imaginário das pessoas desde sempre, mas nem todo mundo sabe que o longa é baseado em fatos reais e inclusive acabou gerando uma série de acontecimentos estranhos durante a gravação. A partir desse contexto, estava lançada a ideia de uma maldição. 9 pessoas envolvidas na obra acabaram morrendo de maneira misteriosa e não parou por aí. Teve incêndios misteriosos, barulhos sinistros durante a filmagem das cenas de possessão e o assassinato de um segurança. Dizem ainda que o diretor do filme costumava levar uma arma de verdade para atirar e durante as gravações assustar os atores. Falando nisso, Jack McGowan, o primeiro a morrer no filme, caindo de uma escada, também faleceu uma semana após a estreia. Os remakes seguiram com muito mistério e maldições sobre quem se envolvesse com a história. Mas e você? Já ouviu falar na queda do Muro de Berlim? Sabe o porquê que ela aconteceu? Não? Então clica aqui em cima no canto direito para descobrir. Ah pessoal, e esse vídeo foi feito com base na revista Guia Definitivo do Terror, da coleção Arquivos Secretos do Medo, e se vocês quiserem comprá-la, o link dela na Amazon está aqui na descrição. Peço também que nos sigam no nosso Instagram, @TechMitosOficial, pois por lá nós poderemos nos comunicar mais facilmente. Peço que se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer cada dia mais. Fica aqui o meu forte abraço e até mais.